se oferece como um sacrifício vivo nessa noite, amém? Amém, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vamos começar a construir. Mas eu queria te lembrar que nós estamos chegando no final, não só do ano, porque do ano, a gente sabe, né? Passa rápido, já estamos em novembro. Já tem árvore de Natal, né? Estamos chegando no final do ano, mas não é só do ano, nós estamos chegando ao final de uma década. 2010, 2019, né? 2010, 2020, década de excelência. E eu quero pontuar algumas coisas que quando a gente recebe palavras proféticas, não é por acaso. Não é só para você se envolver no decorrer do ano debaixo de uma palavra profética. Não é para você ser tratada só apenas naquele tema. Ou então não é muito menos uma jogada de marketing de uma igreja comunicativa, de uma igreja que é liderada pelo apóstolo Eli, que trabalhou mais de 30 anos com marketing. Não é por isso. Quando Deus nos dá uma palavra profética, Ele está apontando um caminho, apontando uma direção. E Ele está preparando a próxima estação, na minha e na sua vida. Então, quando Deus fala cada uma dessas palavras que nós vimos no vídeo, acho que desde 2008, né? Nós nos movemos dessa forma. E quando Ele fala de uma década, é como se Deus dissesse assim: eu preciso treiná-los, eu preciso ensiná-los, eu preciso que eles se corrijam e sejam melhores em excelência. Eu preciso treinar eles nesses próximos 10 anos, porque isso vai ser útil lá em 2020. Porque isso vai ser útil lá nos próximos anos. Então Deus estava nos comunicando sobre a necessidade de nos corrigirmos e nos formarmos em excelência durante esses 10 anos. E como nós ouvimos na quinta-feira, no culto, a apóstola Leia falou isso. Nenhuma palavra substitui a outra. Agora nós vamos receber uma nova palavra de uma próxima década. A excelência ficou para trás. Ufa, não preciso mais ser uma pessoa excelente. Agora eu posso fazer as coisas de tudo de qualquer jeito, porque eu estou em outra palavra. Não. Uma palavra não substitui a outra. Deus nos preparou, ou quis nos preparar, nesses 10 anos, porque a excelência seria crucial agora em 2020. A excelência será crucial em 2020, nos próximos anos. Então, é muito sério isso. Não é mesmo? É muito sério. E eu quero já fazer um lembrete para você e te encorajar. Que no dia 28 de novembro, às 7h30, numa quinta-feira, guarda essa data, quinta-feira, nós vamos ter o nosso culto anual de ação de graças, o Thanksgiving. E esse culto aqui no Brasil pode ser novo, para mim, para você pode ser novo, mas nos Estados Unidos isso acontece há muito tempo. É uma cultura. E nós vamos implementar essa cultura aqui. Um dia de gratidão, um dia de celebração. Não que nós já não fazemos os outros dias, né? Mas é um dia específico, preparado, separado para isso. E nós vamos fazer um culto como uma forma de grande festa. Então você enche o seu coração de expectativa. Você venha preparado para celebrar. Você venha preparado com o seu coração, com o seu espírito preparado para isso. Para um dia de gratidão, um dia de celebração. Quem esteve aqui no ano passado? Faz uma cena assim, ó. Poucas pessoas. Olha quanta gente vai estar aqui pela primeira vez. Então vamos perguntar de novo. Quem vai estar aqui pela primeira vez esse ano? Faça a cena. Agora a igreja quase inteira tem que levantar a mão. Então, todo mundo, quem vai estar aqui dia 28 de novembro, às 19h30? Levante a mão, todos. É muito importante que você esteja aqui. O ano passado foi um culto tão gostoso. Quem estava aqui lembra. Teve festa, teve beca, teve comida, teve testemunho. Foi um momento de gratidão o tempo inteiro. Teve bilhetinho, uma forma de você expressar a sua gratidão. Foi muito gostoso. E esse ano vai ser gostoso demais, de novo. E você precisa estar aqui. E nesse culto, do dia 28, no culto de ação de graça, o apóstolo Eli vai nos revelar, né? Vai acabar com o suspense e vai nos revelar qual é o tema do próximo ano, 2020. Qual é a palavra profética que vai nos nortear em 2020. Então, aquele suspense que a gente tinha, que a gente só ia desconhecer no dia 31 de dezembro, nós vamos antecipar, então você vai saber disso antes. Dia 28 de novembro você já vai saber a palavra profética de 2020.
E não só de 2020, mas da próxima década. Então você entende como é um culto super importante para você estar aqui? Separe esse dia na sua agenda porque é uma quinta-feira. E quinta-feira eu sei que as pessoas têm filho para levar na escola, trabalho e tudo mais. Mas você pode se organizar, a gente já está avisando com antecedência. Nós vamos fazer comida no final. O apóstolo semana passada falou que nós vamos fazer uma maionese, né? E nós vamos. Nós fizemos um teste com os chefes. O Paulo, o Marcelo, o Eric, a tia Ângela e o Jefão. Nós fizemos um teste na segunda-feira desse prato. E ficou gostoso ou não ficou, apóstola Leila? Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Mas semana passada, domingo passado, o apóstolo falou assim, nós vamos precisar de batata. E aí, parece que só precisa de batata. Tem mais coisa, tá? Não se empolga trazendo batata aí, porque vai ter mais coisa. Essa semana a gente vai te ligar e comunicar. Mas vai ser um culto muito gostoso, amém? Você precisa estar aqui. Nossa, você precisa estar aqui. Amém, vai ser muito gostoso. Você precisa estar aqui. Amém? Só queria lembrar, né, que nós vamos falar de palavra profética e você tem que estar aqui. E agora eu quero começar esse culto não, né, esse momento perguntando para você, o que você fez? Como você conduziu a sua vida nos últimos 10 anos? A sua vida pode ser marcada pela excelência, sim ou não? Ai, pode falar a verdade. Você foi excelente nos últimos 10 anos? Fala a verdade, você foi excelente nos últimos 10 anos? Eu não fui, gente. Poderia ter sido mais. Poderia ter corrigido muita coisa. Agora eu vou facilitar um pouco. Então não vamos falar dos últimos 10 anos. Vou falar só desse ano. Só desse ano então, 2019. Você trouxe à existência os sonhos de Deus na sua vida? Sim ou não? Será? Tem gente que não falou nada. Quem não falou nada é sim ou não? Está na dúvida? E se a gente sabe que uma palavra profética é tão poderosa, é tão preciosa, que norteia a nossa vida, por que a gente vai perdendo a força no caminho? Por que em janeiro a gente vem com a palavra profética borbulhando dentro do nosso espírito? E aí passa a festa de primícias, você ainda está com a palavra profética. Aí quando chega lá para maio, junho, a gente vai desacelerando, e aí tem hora que você fala assim, qual que é a palavra profética desse ano mesmo? A gente nem lembra mais. E quinta-feira a apóstola Leila fez uma pergunta que até doeu, sabe? Ela falou assim, quanto tempo você perdeu? E eu quero fazer essa pergunta de novo para você nessa noite. Quanto tempo você perdeu? Quanto tempo você perdeu de ser formado em excelência? Quanto tempo você perdeu de não ter trazido os sonhos de Deus à existência na sua vida, na igreja, na cidade, na nação? Quanto tempo nós perdemos? E por que nós perdemos tanto tempo se nós sabemos que essas palavras proféticas são tão poderosas para a nossa vida? Para esse tempo? Fala assim, porque nós entramos no modo piloto automático. Porque nós entramos no modo piloto automático. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Saia do piloto automático. Saia do piloto automático na sua vida. Sabe qual que é um bom exemplo disso? Metas de começo de ano. Quem faz a listinha no começo do ano? 1º de janeiro você começa a se propor um monte de coisa, né? Vou colocar alguma aqui, ó. Vou acordar cedo para ler. Quem já falou isso para si mesmo? Vou acordar 5 horas da manhã e vou ler um livro, não é? Vou praticar exercícios. Nossa! Quem coloca isso na lista em janeiro? Esse ano eu vou ser uma pessoa fitness, né? Você é uma pessoa fit, vou praticar exercícios. Os mais espirituais falam assim, vou ler a Bíblia toda até o fim do ano, não é? Pega cronograma, divide a Bíblia em livros e fala, tantos capítulos por dia eu vou terminar de ler a Bíblia no final do ano, não é? Essa aqui é recorde. Vou emagrecer. Sabe que eu estava vendo um negocinho no Facebook esses dias e falava assim, esses memes, né? Essas bobeirinhas, né? Fala assim, o fim do ano chegou.
E dos 7 quilos que faltava para eu perder, agora só faltam 12. Eu estou mais ou menos assim. Dos 7 quilos que eu me propus a perder esse ano, agora só falta 12 quilos. Não é? A gente perde o ritmo. A gente perde a velocidade, a gente perde a constância. A gente perde o foco. Aí quando você vê, você já foi engolido. Você já foi engolido pelo cansaço. Você já foi engolido pelos seus problemas de dia a dia. Aí o livro novo que você leu não passa do 3º capítulo. Não é assim? O cansaço é tanto que aquela promessa de acordar cedo acaba uma semana depois. Porque você está cansada. Você foi engolida pela rotina. Você compra roupa de academia. Você vai lá e compra uma calça, um tênis, uma blusa, né? Até se matricula numa academia. Mas você fica até o final. Não. Esse ano eu vou correr uma maratona. Não corre nem 3 quilômetros. A gente perde a constância, a gente perde a velocidade. A gente entra num modo piloto automático. Vai conduzindo a sua vida sem pensar. E sabe que essa semana eu li uma pesquisa interessantíssima. Eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é a chave da palavra. Que dizia assim: 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias, 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias, não são decisões de fato, mas sim hábitos. 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias não são decisões de fato, mas sim hábitos. O que isso significa? Que quase metade do seu dia você não decide nada. Quase metade do seu dia você faz por repetição. Quase metade das ações que você pratica durante o dia, você não pensa para fazer aquilo, você não pensa para falar aquilo, você não se envolve, você não dá energia, você não dá o seu tudo, você não gasta, não se gasta por aquilo, não escolhe aquilo. Você simplesmente começa a replicar, a repetir, a entrar numa rotina, a entrar num hábito. Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual caminho você fez hoje para chegar aqui na igreja? Quem se lembra? Você se lembra? Que rua você entrou? Algumas pessoas lembram, pode ser fácil. Outra pergunta então, qual sapato você colocou primeiro hoje para estar aqui? O direito ou o esquerdo? Quando você escovou o dente, você colocou a pasta primeiro ou você molhou a boca primeiro? Repetição. Eu molho a boca, Vanessa. Fazemos muitas e muitas coisas no modo piloto automático. E umas até bem complexas, que algumas pessoas fazem, outras não. Mas é complexo. Por exemplo, você imagina como é complexo para o seu cérebro fazer toda a sequência, né? A sequência de ações de tirar o seu carro da garagem. Você tem que abrir o portão, abrir a porta do carro, entrar no carro, sentar, arrumar retrovisor, colocar o cinto de segurança, colocar a chave, ligar o carro, pisar na embreagem, engatar a ré, né? Acelerar mais ou menos equilibrado, né? Com o que você solta o seu pé da embreagem. Aí você deu a ré. Depois você fecha seu portão. E tudo isso ao mesmo tempo, enquanto você ouve uma música e enquanto você separa a briga dos seus 2 filhos que estão atrás. É muito complexo. É muita coisa para o cérebro pensar. E por que você faz isso com tanta naturalidade? Você já conversa com a pessoa, você já separa a briga, você já põe uma música e você canta junto, faz tudo isso sem pensar. Porque você entrou numa rotina, num hábito. Isso é complexo. Algumas pessoas fazem isso com muita facilidade. Outras nem tanto. Por exemplo, as mulheres que têm carro automático. Não tem embreagem para pisar, né? Daí numa dessa, para preparar a palavra, tem que pensar e perguntar para o marido, eu coloquei a ordem certa? Não é? É complexo. Mas isso é vantajoso, porque imagina se todas as vezes que você tivesse que comer, que andar, que falar, você tivesse que pensar o que você vai fazer.
Então, o cérebro, na verdade, cria processos para poupar energia. Isso é um recurso natural do meu e do seu cérebro. Ele vai criando possibilidades para criar rotina e hábitos para poupar energia. Porque daí o seu cérebro, a sua massa cinzenta, se preocupa com outras coisas. Ela não se preocupa mais em como dar a marcha ré e tirar o seu carro de casa. Ela vai se preocupar com outras coisas. Como, por exemplo, inspirações, inteligência, criar aviões, lanças e tantas outras coisas, sistemas. Então isso é um recurso natural do cérebro, perceba. Mas aí tem um probleminha. Porque se o seu cérebro já está treinado para falar assim, tudo que virar rotina, eu vou criar um hábito para poupar energia. Se o seu cérebro pensa assim, você não pode, de jeito nenhum, ter rotina em algumas coisas muito precisas, muito valiosas. Uma delas é como você se envolve com Deus. A sua unicidade com Deus, ouvir a voz de Deus, não pode ser uma rotina para você. Aliás, tem que ser normal, né? Mas isso não pode ser um hábito em que você fica presa nisso. Ensinamentos, traumas, feridas. Quanto mais você remoer, quanto mais você lembrar, o seu cérebro vai fazer disso um hábito. E quando vê, você já é uma pessoa rejeitada. Você já é uma pessoa machucada, ferida, de tanto que você alimenta aquilo. E aí cria-se fortalezas na sua mente. E Deus está levantando uma geração, nós vimos o vídeo aqui. Deus está levantando uma geração, Deus está levantando um povo, que a gente não pode ficar acostumado com práticas antigas, com dificuldades antigas do passado, dores, traumas. Você tem que sair do piloto automático, você não pode ficar repetindo a mesma dor. Deus tem pressa. Deus tem pressa com a cidade, Deus tem pressa com a nação. Nós não podemos permanecer no modo de piloto automático, em que você se conforma com tudo. Em que você fala, eu sou assim mesmo. Para mim é muito mais complicado, a minha história de vida é assim. Ou eu levo a minha vida com Deus assim mesmo, eu venho domingo, me envolvo um pouco e tá bom assim. Ou o meu casamento é desse jeito mesmo. Esse papo que eles ficam falando de casamento de plenitude, isso não existe, o meu casamento é assim mesmo. Você já entrou no piloto automático, na repetição. Você já fez do seu casamento, que é algo tão precioso. Hebreus fala, digno de honra é o casamento, bem como o leito sem mácula. O que é isso? Esse honra, no original, é tímios, que significa precioso, de grande valor. E esse mesmo termo é usado quando Deus fala assim, o meu precioso sangue foi derramado por vocês. Então o que isso significa? Que Deus pesa na mesma balança, do mesmo jeito, de forma igual, o precioso sangue dele que foi derramado na cruz. Na mesma medida está o matrimônio. É muito precioso, é muito valoroso para você conduzir o seu matrimônio no automático. É muito precioso você conduzir a sua família no modo automático. É muito fácil você colocar a sua vida no piloto automático, vai fazendo repetições do que a sua mãe fez, do que o seu pai fez, do que fulano fez, deu certo para eles, dá certo para mim. E vai replicando, vai repetindo, e você entra no modo de piloto automático. Enquanto Deus quer nos levar a lugares mais profundos. E o piloto automático, é isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite, é um instrumento que automaticamente guia navios, aviões e agora alguns automóveis também. Eu acrescentaria, guia algumas pessoas também. Muitas pessoas estão sendo guiadas, sendo a sua vida guiada pelo piloto automático. E você vai ver o que significa isso. O piloto automático permite uma navegação mais precisa da rota e econômica, com menor gasto de energia. Repete assim, menor gasto de energia. Ele segue a rota pré-estabelecida,
sem tanta energia, com menor gasto de energia. Perceba que o automóvel, que o veículo, se mantém em movimento, com menor gasto de energia. Algo confortável para quem dirige, algo confortável para quem pilota, mas também pode ser muito perigoso. Quem não se lembra daquele voo em 2009 da Air France? É assim que fala, gente. Air France. Air France. Air France. Que saía do Rio de Janeiro para a França, né? O que aconteceu em 2009? Um voo abarrotado de gente. E aí o que aconteceu? O avião colocou toda a sua energia, todo o seu combustível, toda a sua força, toda a sua velocidade para sair do chão. E saiu, rompeu os ares e atingiu a altitude que ele precisa lá. E quando as condições estavam normais, depois de 3 horas, você se lembra? Depois de 3 horas, estava tudo normal. O piloto simplesmente falou: agora está tudo em normalidade, vou colocar no modo piloto automático. E ligou o piloto automático do avião. Isso é algo muito comum em todos os voos, isso é normal. Só que ele foi dormir, ele foi tirar um cochilo. E aí, numa turbulência, quando o avião enfrentou uma área de risco, desativou o piloto automático. E aí aquela velocidade que era 500 km por hora caiu para 110 km por hora. E os copilotos que estavam junto ali do lado tentaram consertar, mas não deu tempo. Quando o piloto acordou e foi ver o que tinha acontecido, não dava mais para consertar. Um erro fatal. E o que eu quero dizer com isso? Que eu e você às vezes fazemos isso nas nossas vidas. Você começa com toda a força. Você começa com toda a sua velocidade. Você começa com toda a sua energia, com todo o seu engajamento, com toda a sua rendição. Você gasta a sua vida por aquilo. Você rompe barreiras de pensamento, barreiras de tradição, barreiras familiares, barreiras de religião. Rompe os ares. Vai na força, na velocidade, como tem que ser. Só que chega uma hora que tudo entra na normalidade. Se é que existe normalidade com Cristo, mas você encara assim: agora o culto hoje não foi tão bom assim. O louvor hoje não tocou tanto na minha alma. Não gostei muito daquela pessoa que estava ministrando. Você entra na normalidade com Deus. E aí você aciona o seu modo piloto automático. Só que deixa eu te falar uma coisa: na primeira área de risco, na primeira turbulência, o seu modo piloto automático não será capaz de te salvar. Pessoas estão morrendo porque estão conectadas, ligadas no modo piloto automático. Deus quer comunicação, Deus quer envolvimento, Deus quer engajamento, Deus quer rendição, Deus quer a sua vida por completo. Só que você está no piloto automático. Tá tudo muito bem, eu venho domingo, eu canto algumas músicas, alguém vem e ora por mim quando eu acho que precisa, vou para casa, conduzo a minha vida de segunda a sexta, segunda a sábado do meu jeito, domingo eu volto de novo. Quantas pessoas acionam o seu modo piloto automático? E eu falei aqui uma pessoa domingueira, mas eu posso falar qualquer outra pessoa. A pessoa pode vir no culto de segunda a segunda. Se ela não tem o coração naquilo, se ela não imparte amor naquilo, se ela não vive aquilo, se aquilo não é a própria natureza dela, ela está no piloto automático. Ela está conduzindo a sua vida por repetições. Está muito bem confortável no comodismo, sem energia, mas com movimento. Você entende? Há movimentação, mas não há gasto de energia. Você está se movimentando até, mas não está se sacrificando, não há sacrifício para a sua movimentação. E fazemos isso nas nossas vidas. E eu quero falar para você, de repente, visitante que nos visita hoje, convidado por um amigo, talvez você tenha conduzido a sua vida desse jeito. Sem propósito, sem visão, sem revelação, sem entendimento que você faz parte de uma eternidade,
que você não está aqui por acaso, que você não tem filhos por acaso, que você não fala a língua que você fala por acaso. E você tem conduzido a sua vida sim, no piloto automático, pode ser. Mas essa é uma noite em que Deus quer desativar o nosso modo piloto automático. E Ele quer tomar o controle das nossas vidas, amém? Se permita. Se permita. É tão gostoso quando você abandona todo o controle e fala: Deus, a minha vida não é minha mais. Paulo falou, a minha vida não existe mais. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Não tem mais o meu controle, os meus desejos. E pode parecer ruim, falar: poxa vida, mas o cara não tinha vida? Não tinha vida, mas a vida de Cristo era muito mais transbordante, sempre vai ser, gente. Só que a gente quer conduzir do nosso jeito, a gente quer ficar acomodado. A gente bem gosta de um banquinho de igreja. A gente bem gosta de não se envolver com ninguém. Porque quando você se envolve, você tem que se expor. Quando você é chamado para fazer discipulado ou aconselhado, você vai se expor. E aí você vai ser confrontado. Quantas igrejas são muito mais gostosinhas, porque não há confronto. Não há mudança de natureza. Você vai e visita, e a igreja vira um clube, onde você reúne com seus amigos, onde você fala de coisas espirituais, se sente bem. Como é gostoso um banquinho de igreja sem se envolver, né? Isso é o modo piloto automático. Ou talvez você seja como eu fui toda a minha vida, 21 anos, sendo movida pelo piloto automático. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu já falava em línguas. Eu já tinha o dom de variedade de línguas. Da onde eu vim, de um sistema religioso, de uma igreja bem religiosa. Eu já tinha o dom de variedade de línguas. Mas a minha rota estava programada para o piloto automático conduzir naquele caminho. E qual era a rota? Você só pode falar em línguas quando houver um arrebatamento, quando você ouvir, sentir algo muito forte de Deus. Não é, Ricardo? Ricardo está assim. Não era assim, Ricardo? Você só pode falar em língua nessas condições. Essa era a rota que eu tinha. O meu piloto automático estava bem ligadinho e programadinho para fazer aquilo. Só fale em línguas em situações específicas, onde você se sente, né, arrebatado por isso, onde há um mover profético muito forte, aí você vai falar em línguas. Aí eu cheguei no sonho de Deus, há 12 anos atrás. E a profeta Camila, uma vez estava me explicando, e ela me ensinou, que o dom de variedades de línguas é um dom, ele é meu, Deus me deu, então eu posso falar a qualquer hora. Né? Mas Coríntios fala para que seja útil, né? Você não vai falar em línguas pedindo uma pizza. Não faça isso. Tem que ter utilidade, gente. Né? Mas para que seja útil. Então, se há utilidade para eu falar em línguas, eu vou falar em línguas agora. Sem música. Sem música. Sem música. Sem adoração. Sem adoração. Sem arrepio. Sem arrepio. Pode falar em línguas agora. É útil. Quando eu ouvi isso, a minha cabeça deu um tilt. Eu falei: opa, essa não é a rota que eu conheço. Eu tinha duas opções: deixar o meu piloto automático ligado e falar: não, eu só vou falar em línguas quando eu sentir uma movimentação muito forte e for arrebatada. Ou eu posso desligar, sair do meu piloto automático e falar assim: ah, então é assim? Então me ensina, então deixa eu conhecer, então eu vou começar a praticar e vou falar em línguas mesmo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu me ofereci como um sacrifício vivo. Eu sacrifiquei o meu orgulho, os meus pensamentos, as minhas convicções, tudo que eu sabia foi sacrificado. E eu desacionei o modo automático da minha vida na área falar em línguas. Amém? Amém? Porque você estava nesse modo? De falar em línguas? Só quando você fosse arrebatado, sentisse uma força de Deus muito grande? Você pode falar em línguas agora, sim ou não? Sim. Sim. Você pode falar em línguas tomando banho, sim ou não? Sim. Né? Pode, para que seja útil, mas pode. Outro exemplo. Eu tinha na minha cabeça programadinho, no meu piloto automático, para seguir a rota do ministério. Qual ministério? Nenhum.
tinha uma palavra profética, que eu seria ministra, mas na minha rota, ministro só pode ser homem. E aí havia um conflito, mas eu falava assim, mas tem um missionário. O missionário pode ser mulher, então eu vou ter que ser missionária lá na África. E resultado, não era ministra e ainda trazia um peso sobre mim de ser usada por Deus daquele jeito, daquela forma. Essa era a rota programada. O que eu fiz? Saí do piloto automático e falei, é assim? Então eu vou renovar a minha mente. Eu vou renovar a minha mente e vou entender e pôr em prática aquilo que é certo e é genuíno. Homens e mulheres podem ser consagrados a ministros do Evangelho. Estou aqui hoje como pastora. Mas se há anos atrás, se lá em 2013, o apóstolo falou assim, vou te consagrar pastora. Eu falei, não, porque o meu modo piloto automático está programado para só ter ministro homem. E eu sou mulher, eu não posso ser ministra. Você entende? Há uma disposição de desacionar, de sair do seu modo piloto automático. Como você pensa, como você age, como você foi ensinado. Com as suas convicções, com os seus orgulhos. Paulo foi um exemplo desse. Paulo em Filipenses 3, ele fala assim, olha, nós não nos apoiamos na carne. Mas se pudesse apoiar, esse cara seria eu. Filipenses 3. Aí ele começa a falar um monte de coisa que ele era, pela lei. Circuncidado no 8º dia, fariseu, hebreus dos hebreus, da tribo de Benjamim. Começa a listar todas as conquistas religiosas dele. Mas no final ele termina assim, mas olha, tudo isso que eu estou falando, vocês consideram como lucro? Eu considero tudo isso como perda. Tudo isso para mim é escória. Comparado a quê? Fala assim, excelência. Mais forte, excelência. Do conhecimento. Da lei? Não. Excelência, fala de novo, excelência. Do conhecimento de Cristo. Excelência do conhecimento de Cristo. Então eu pego todo o meu histórico, todas as minhas convicções, todos os meus orgulhos, todas as minhas medalhinhas religiosas, considero tudo isso como perda comparada à excelência do conhecimento de Cristo. Há algo mais profundo, há algo genuíno, há algo que talvez você não tenha acessado ainda, mas há. Isso se chama excelência do conhecimento de Cristo. Não é conhecimento da palavra, não é conhecimento da lei, não é conhecimento da teologia, não é conhecimento da letra, é conhecimento de Cristo. E eu não estou desmerecendo, não, mas há um caminho mais excelente. Fala assim para mim, há um caminho mais excelente. Há mais excelência nisso, você está entendendo? Talvez você está vivendo aí no seu meia boca. Você está vivendo no seu mediano, na sua média. Mas há um caminho mais excelente a ser trilhado, que Deus já conquistou por nós. Excelência do conhecimento de Cristo. Talvez você não tenha todas essas medalhinhas que Paulo falou, mas você pode falar assim, não, eu não me apoio na carne, mas se eu puder me apoiar, eu tenho como sim, porque eu vou na igreja, eu sou líder de célula, eu ministro adoração, eu vou em 4 cultos por semana, então eu posso sim. Mas aí você fala assim, eu considero tudo isso como perda, como escória pela excelência do conhecimento de Cristo. Não é o que você faz, não é o seu histórico religioso, não é o que você trilhou, o que você conquistou. É pela graça, amém? E existe esse caminho mais excelente. Existe esse caminho mais excelente. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim, vá por esse caminho mais excelente. Sai da cadeira hoje, vai, trilhe por esse caminho mais excelente. Não é mesmo? Há esse caminho mais excelente. Enquanto a nossa vida com Deus for limitada a uma atividade espiritual, que o apóstolo Cristiano já falou isso várias vezes, não há atividade espiritual para pessoas espirituais. Não é uma atividade espiritual, é uma natureza espiritual. Eu não faço coisas espirituais, eu sou espiritual. E enquanto você conduzir a sua vida com Deus, né?
com atividades espirituais, sinto te informar, você não está vendo a imagem real, você está vendo a sombra. Sabe o que é isso aqui? Estou parada aqui, ó. Tem uma sombra aqui. Tem a sombra, todo mundo enxerga a sombra, amém? Mas tem a imagem real, não tem? Tem a imagem real. E você quer ver o quê? Você quer ver a sombra ou você quer ver a imagem real? Não, você não quer ver nada desse jeito, né? Você quer ver a sombra ou você quer ver a imagem real? Imagem real. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus 10. Achou que eu não ia abrir a Bíblia, né? Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 1. O pessoal já colocou lá? Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Fala assim comigo, ano após ano. Ano após ano, os sacrifícios se repetem. O piloto automático estacionado, ano após ano, domingo após domingo, dia após dia, você faz as mesmas coisas, sem entendimento, por repetição, e faz parte das 40% das ações da sua vida que você faz sem pensar. Ano após ano, dia após dia, domingo após domingo, você poderia colocar. Essa pessoa não está vendo a imagem real. Na verdade, o autor fala que ela nunca vai ver a imagem real. Ela vai ver só a sombra, porque isso é lei. A lei nunca vai te mostrar a imagem real de quem é Deus. Preste atenção. A religião nunca vai te apresentar a imagem real de Deus. Ela pode te apresentar a sombra de Deus. Viver uma estrutura religiosa, viver conduzindo a sua vida no piloto automático por repetição, sem entendimento, nunca vai te dar acesso à imagem real de Deus. E só a sombra. Sombra de tudo. Sombra do seu casamento, sombra de prosperidade, sombra de sucesso, sombra de educação de filhos, sombra, 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 sombra. E nós não queremos mais ver sombra. A gente quer ver a imagem real. A gente quer ver a coisa como ela é. Tudo que você faz por repetição, você se coloca numa posição de contempladores de sombra. Fala para mim, contempladores de sombra. Tem muita pessoa contemplando sombra. Muitas pessoas. Eu vou te dar alguns exemplos que te pode colocar nessa situação de contemplador de sombra. Por exemplo, se você ora sempre pelas mesmas coisas, você está numa repetição, amém? Repetição. Quinta-feira ou domingo passado nós ouvimos o que significa reclamar. Clamar de novo o problema. Né? Clamar, súplica de novo. Se você faz as mesmas orações, mesmo que seja aquela dos seus problemas. Senhor, visita a minha casa. Senhor, visita, 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 visita. Se você faz as mesmas orações, mesmo que aquelas das suas dificuldades, sejam elas financeiras, emocionais, se você faz as mesmas orações, você é um contemplador de sombra. Contemplador de sombra. Quem faz as mesmas orações repetidas o tempo inteiro. E aqui não é só Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Não. Se você tem reivindicado, reclamado pelas mesmas coisas, dia após dia, ano após ano, você é um contemplador de sombra. Você não está vendo a imagem real de um Deus. Se você repete a experiência de alguém, deu certo com o apóstolo Cristiano, eu vou fazer igualzinho. Repetindo uma ação, uma revelação que nem foi sua. Contemplador de sombra. Se as suas ofertas continuam as mesmas, para pessoas que têm possibilidade de ofertar mais, mas todas as vezes você dá a mesma oferta, no mesmo valor, mas tem uma condição de dar mais, se você tem feito isso, você é um contemplador de sombra. Outro exemplo, dizimista. O seu salário muda, mas o seu dízimo é igual, para sempre.
Repetindo o valor de dízimo quando o seu salário subiu. Se o seu salário subiu, o seu dízimo tem que subir, meu amado. Se o seu salário subiu, o seu dízimo tem que subir. Mas a pessoa está dando o mesmo dízimo a vida inteira e já teve vários aumentos. Repetindo as mesmas ofertas, dia após dia. Contemplador de sombra. Se você repete a forma de ministrar. Eu gosto tanto quando a pastora Zelinda ministra, eu vou ministrar igualzinho a ela. Eu gosto tanto da voz da profeta Camila, eu quero cantar igualzinho a ela. Repetindo, contemplador de sombra. E a gente faz isso o tempo inteiro. Não seja um contemplador de sombra quando você tem disponível a imagem real. E qual que é o segredo para acessar a imagem real? Qual? Qual é o segredo para acessar a imagem real? Desligar o piloto automático, desligar as repetições e ouvir a Deus. Acho que o Tiago falou. E ouvir a Deus. Esse é o segredo. Você pode estar como aquele avião, se movimentando, mas sem esforço. A igreja está movimentando, você está lá no oba-oba, não está entendendo direito o que está sendo ministrado, mas você está em movimento. Bênção geracional? Não sei direito o que é isso, mas eu estou em movimento. Eu gostei desse tema aí, gostei. Está se movimentando, mas sem gasto de energia. Sem sacrifício, sem entendimento, por repetição. Ou às vezes você nem está nesse oba-oba. Você está se movimentando porque você está sendo carregado o tempo inteiro. O tempo inteiro está todo mundo avançando e você está, mas a minha vida, a minha história. E você vai se movimentar, mas você está sendo carregado. Está sendo carregado. Se você está se movimentando sem sacrifício, você não faz parte do reino de Deus. Vou repetir. Se você se movimenta sem sacrifício, você não faz parte do reino de Deus. Por quê? Porque Mateus fala assim, que o reino de Deus é tomado o reino de Deus é tomado à força. É para os fortes. Não é lenga-lenga. Reino de Deus não é clube. Reino de Deus não é spa. Reino de Deus é tomado à força. É sacrifício, é morte, é vida, é rendição, o tempo inteiro. Mas você pode ficar no seu piloto automático, gente. Dá certo. Bem superficial. Nós não estamos falando de salvação aqui. A salvação pode até estar resolvida. Mas por que eu vou me manter no piloto automático quando Deus tem coisas muito maiores para mim? Por que eu vou me manter no mediano, no meia boca? Na verdade não dá certo, né? Porque Jesus falou, aqueles que são mortos eu vou vomitar. Ou você seja frio ou você seja quente. Agora ficar, eu vou lá, eu não entendo muito bem, mas pelo menos eu estou na igreja. Não é? Pelo menos vai, você está lá. Não dá. Você está no piloto automático, enquanto Deus quer te apresentar um caminho mais excelente. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente é preguiçoso. Porque a gente é cômodo. Porque a gente é acomodado. Porque a gente é sem falta de fé. Eu não sei, a gente é preguiçoso. A gente não quer se mover. A gente não quer se envolver. A gente não quer se abrir. A gente não quer ser curado. Você não quer ser curado. Não é possível. Uma casa paterna, com ferramenta para dar e vender, departamento de tudo quanto é coisa, renovo, aconselhamento, as salas do apóstolo L abertas, os ministros à disposição. Você não quer. Você não quer. Você prefere viver no seu piloto automático. Porque pelo menos você vem na igreja. A gente quer ver mudança, mas a gente não... Isso é meio óbvio, né? Mas é verdade. A gente quer ver mudança, mas quer praticar sempre as mesmas coisas. Aí fala assim, queria tanto ter a sabedoria da apóstola Leila. Mas é uma fofoqueira desde sempre. Vai ser sábia como? Deseja mudança, quer muito
a unção da apóstola Leila, mas é fofoqueira desde sempre. Você não muda a sua conduta. Você não sai do seu piloto automático e fala, não, peraí, eu era fofoqueira até agora, mas eu não posso ser assim. Se eu quero ter a sabedoria da apóstola Leila, eu vou começar a semear, a me render, a pagar o preço. Só tem salário no final do mês quem trabalha. Sabia disso? Só tem salário no final do mês quem trabalha. Se você trabalha, você vai ter salário. Se você trabalha para construir uma família em santidade, você vai ter filhos bons. Você vai ter filhos bons. Porque isso foi construído, isso foi trabalhado, foi semeado. Você está entendendo? Mas você quer ter a vida de todo mundo, mas não quer pagar o preço. Ai, queria tanto ouvir a Deus como o apóstolo Cristiano ouve, mas você ora? Como está a sua vida de oração? Como está seu tempo com Deus? Ai, queria tanto profetizar, que nem a profeta Camila, ela é tão usada. Você vem na escola de profetas? Para entender o que é profetizar? Não, gente. Só tem salário no final do mês quem trabalha. E a gente está querendo algumas mudanças, mas não está querendo mudar posicionamento. Não está. E Deus me falou algumas coisas. Queremos um futuro de vida, mas não temos disposição de abandonarmos o nosso passado. Você quer um futuro de vida de plenitude, mas não tem disposição de abandonar seu passado. As suas feridas, as suas dores. E aqui de verdade eu quero falar com muito amor. Pode parecer que não, mas eu quero ministrar com muito amor. Porque Deus me disse algumas coisas. Ele disse assim, seu futuro não pode estar programado com a rota das dores do seu passado. O seu futuro não pode estar programado com a rota das maldições hereditárias que você carregou a vida inteira. Assuma a sua posição, você não é mais refém. Assuma a sua posição, você não é mais refém. Se você quer um futuro de plenitude, abandona o seu passado e constrói no presente. Você não é mais refém nessa situação que você tem dificuldade. E aqui, eu quero ler rapidinho, quero que você preste atenção, porque isso é tão precioso. Eu li o livro da Glória a Deus, gente. Tem um livro que vende na nossa loja do sonho, vou fazer propaganda dele, que é Ative Seu Cérebro, da doutora Carolina Leaf. E tem um trechinho que fala assim, olha só. A cada dia você é posto em frente a uma multidão de possibilidades de escolha. Desde o que vestir de manhã, até o modo como vai reagir ao e-mail que acabou de receber. Há um leque infinito de escolhas possíveis que pode fazer a qualquer momento do tempo. Mas é você. Fala assim, sou eu. Sou eu. Mas é você, sua habilidade de pensar, que direciona a escolha. Ovos para o café da manhã. Eu não vou ficar chateado com o tom desse e-mail. Eu vou acrescentar uma aqui, tá? Não está no livro. Eu não vou ficar chateada porque eu passei na frente da pastora Luciana e ela não me viu. Você é quem decide. Assim, enquanto escolhe, você transforma a probabilidade, fala probabilidade, em realidade. Quando você escolhe, seja qual escolha for, você transforma a probabilidade em realidade. Satanás, que é o pai da mentira, virá até você com milhares de probabilidades negativas. Mas você sempre precisa lembrar que uma probabilidade não tem poder algum. Vou falar de novo. Você tem que sempre lembrar que a probabilidade não tem poder algum. A probabilidade não tem poder algum. Ela só ganha poder quando você acredita na mentira e transforma a probabilidade em realidade. É assim que o mal é gerado. Doutora Carolina Leaf, ative o seu cérebro. Esse trecho é tão poderoso porque nós estamos diante de várias probabilidades. Mas é você que escolhe fazer dessa probabilidade uma realidade. Então eu tenho várias probabilidades de café da manhã. Ou eu como meu ovo, ou eu como meu pão. Probabilidades. Quando eu escolho o ovo, eu fiz da probabilidade do ovo uma realidade na minha vida. Isso com o ovo.
Mas há tantas outras coisas que você pode usar disso e sair da posição de refém, de vítima da história. Você não conhece a minha história. Mas você vai continuar dando ouvidos às probabilidades negativas de Satanás, que não tem força nenhuma. Você vai continuar alimentando isso. Você vai pegar uma probabilidade negativa e fazer dela uma realidade na sua vida? Ou você descarta e escolhe a vida? Isso é bíblico. Deuteronômio fala: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Está colocado diante de nós escolhas o tempo inteiro, mas que são só probabilidades até você fazer daquilo uma escolha. Quando você escolhe ser rejeitada, você transiciona da probabilidade de rejeitada para a realidade de rejeitada. Quando você é uma pessoa miserável, órfã, você só tem a probabilidade. Você só tem a voz, o som de Satanás. Mas quando você pega isso e faz disso uma realidade, você escolhe aquilo, você se tornará sim uma pessoa miserável e órfã. Está tudo na minha e na sua mão. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Então o que eu faço hoje não implica só na minha vida. A minha escolha de ser rejeitada não para em mim. Ela vai alcançar gerações. Mas quando eu escolho a vida, eu vou abençoar a mim e as gerações. Então, isso é muito importante. A gente quer algumas coisas sem mudança de posicionamento. A gente quer sair da condição de rejeitada, mas você não muda a sua mentalidade. Você não escolhe ser livre todos os dias. A gente não escolhe, a gente só tem feito escolhas erradas, de probabilidades negativas que Satanás está buzinando na sua cabeça. Queremos um matrimônio de plenitude. Eu quero o meu matrimônio pleno, como é o de fulano de tal. Mas as mulheres estão cansadas e não têm feito nada para servir a seus maridos. Os maridos são acomodados, imediatistas, egoístas. Não têm semeado nada, não têm partido nada, não têm repartido nada com as suas esposas. E aí chega a noite, que é a bonita lá, gente. Você liga o seu matrimônio, o seu casamento no piloto automático e vai. Achando que vai dar certo. E aí você vai mantendo um casamento de fachada. Um casamento de mentira. Queremos formar bons filhos, mas não temos gastado nossas vidas pela construção desse legado. Mãe, você tem deixado o seu cansaço, o seu egoísmo, a sua realização pessoal e profissional roubar a sua missão, a sua responsabilidade de impartir vida, de educar, de conduzir os seus filhos ao seu destino profético? Sabia que as crianças aprendem muito quando brincam? Você tem brincado com seus filhos, mãe? Ou você está sempre cansada? Sempre atarefada? Não, agora não, tem que lavar a louça. Não, agora não, a mãe está muito cansada. Pais, você tem deixado a sua rotina de trabalho agitada roubar a responsabilidade que você tem de dar destino aos seus filhos? Os seus filhos, os nossos filhos, estão nos observando e absorvendo tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos. O jeito que eu falo, o jeito que eu me visto, o que eu como, o que eu bebo, a música que eu ouço, tudo está sendo observado pelos nossos filhos e absorvido por eles. A gente tem falado tanto de bênção geracional nesses dias, não temos? Mas muitos de nós não somos nem bênção na nossa casa, quem dirá na geração. Não somos bênçãos dentro da nossa casa. Não somos bênção para a nossa esposa, para os nossos filhos, e quer impartir para a geração. Não tem como. Tem coisas que os seus filhos não estão vendo, mas estão recebendo a impartição do mesmo jeito.
O jeito que você fala no seu trabalho, o seu filho não está vendo, mas você está abrindo uma porta, uma legalidade, está impartindo isso sobre ele. Relacionamentos que você tem com seus amigos, seja lá quem for, pode ser que seus filhos em casa não estão vendo, mas eles estão recebendo dessa unção. Traição pode ser uma coisa oculta para os seus filhos, mas eles estão recebendo essa impartição. E eu quero contar um pouquinho aqui de mim, porque eu sou cristã desde sempre, desde que nasci. Meu avô é pastor de uma igreja centenária, muito tradicional. O meu pai era convertido, dessa família de pastores, casou-se com a minha mãe, que já era convertida também, desde sempre, os dois de berço. Mas meu pai não tinha uma conduta de vida coerente. E mesmo sem eu nunca ver nada, nunca vi nada. Eu posso falar isso publicamente porque minha mãe já falou isso várias vezes, já testemunhou isso. Sem eu nunca ter visto nenhuma traição do meu pai, isso veio sobre a minha vida. Essa foi a herança, esse foi o legado que meu pai deixou quando morreu aos 46 anos de infarto fulminante. Infarto fulminante aos 46 anos de idade. Meu pai me deixou alguma coisa? Dinheiro? Não. Dívidas? Sim. Eu sempre falo, dívidas, uma cachorra cega. Dívidas, uma cachorra cega. E essa lacuna de paternidade. Um abismo. Nada. E mesmo sem eu nunca ver nada, a impartição, o que ele gerava sobre mim, era morte. Era orfandade, era rejeição, era miséria, era todos esses sentimentos, mesmo sem eu nunca ter visto nada do meu pai. Na frente ele era um homem muito bom, nunca vi nada. Mas meu pai tinha envolvimento com mulheres, meu pai tinha envolvimento com drogas, meu pai não era uma pessoa coerente, não construía nada na nossa casa, papéis totalmente autoritário. Você está entendendo que o que você faz não para na sua vida? Ela é impartida pelos seus filhos, pela sua geração. Então os pais querem ter vidas transformadas, querem ter bons filhos, mas não estão semeando nada. Só tem exalado cheiro de morte. Só tem exalado cheiro de morte. Ele não precisa falar nada, eu não preciso ver nada, mas a impartição é essa. A impartição é morte. Não tem como você falar para sua filha assim, filha, não seja rejeitada, mas você é rejeitada. Você ainda tem problema com rejeição e quer falar para sua filha, não se preocupe, você não vai ser rejeitada. Seja curada primeiro, para impartir cura sobre os seus filhos, sobre a sua geração. Seus filhos não precisam ver nada, mas o que você faz impacta diretamente as gerações. Diretamente. Para ser mais precisa, até a 4ª geração. Mas talvez você não seja essa pessoa. Talvez você seja uma pessoa como era Abraão, o pai da fé. Ouvia muito a Deus, sim ou não? Ouvia? Claro que ele ouvia a Deus. Mas só ouvir a Deus não vai livrar a sua geração da morte. Perceba comigo, eu já estou fechando, tá? Eu preciso que vocês prestem atenção comigo. Abraão ouvia muito a Deus e ouviu o primeiro comando. Qual foi o primeiro comando? Entrega seu filho Isaque para mim como sacrifício, não foi isso? E ele teve disposição, ele ouviu a Deus, tinha fé para isso e entregou seu filho. Mas ouvir a Deus só uma vez não livra a minha geração da morte. Fala assim, ouvir a Deus só uma vez não livra a minha geração da morte. Ouvir a Deus só uma vez não livra a sua geração da morte. Se Abraão não continuasse ouvindo a voz de Deus, ele mataria Isaque, sim ou não? Sim. E não era só Isaque. Era Isaque, seu filho, o filho da promessa, e era uma geração, né? A raiz de Jesus estava aí. Não dá para conduzirmos as nossas vidas, a nossa descendência, ouvindo a Deus uma vez ou outra. Não dá para você conduzir a sua família ouvindo a Deus pelo retiro que você foi. Nosso retiro dos homens foi tão bom, foi transformador, mas nunca mais ouviu a Deus. Não dá. Não dá para você conduzir a sua casa, a sua geração, sua descendência, ouvindo a Deus em um retiro, em um culto. Não dá.
Só ouvir a Deus não é o bastante. Você precisa continuar ouvindo a Deus. Porque as estações mudam. As ordens mudam. O tempo muda. Não dá para você pegar e falar assim, nossa, eu ouvi a Deus como educar a vida do João. Vou fazer igualzinho com o Joaquim. Eu mato o Joaquim. Não dá para fazer algo tão sério ouvindo a Deus uma vez. Você tem que continuar ouvindo a Deus. E como você continua ouvindo a Deus num piloto automático? Como você vai continuar ouvindo a Deus se você tem feito as coisas por repetição? E tem como mudar tudo isso? Tem? Tem. Abra sua Bíblia agora, Romanos 12. Nós caminhamos para o final, Romanos 12. Romanos 12, 1 a 2. Aí está a resposta. Como eu mudo tudo isso? Como eu desligo o meu piloto automático? Cadê o botão, pastora? Cadê o botão? Romanos 12, 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Olha só, mas permita que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Qual que é a resposta? A resposta é me oferecer como um sacrifício vivo. Me oferecer com sacrifício vivo, reprogramar a minha mente, pensar diferente e fazer isso dia após dia. A resposta está aí. Permita que o Senhor permeie a tua alma, os teus pensamentos, a tua mentalidade, a tua história, as suas dores, e que você possa fazer essa reprogramação de mentalidade, se oferecendo como um sacrifício vivo a Ele. Entregue a sua vida, entregue a sua vergonha, entregue a sua reputação, entregue o que as pessoas vão achar de você. Entregue e faça essa mudança de mentalidade. Coloque-se de pé. Sabe uma igreja que foi muito aprisionada por isso? A igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade... Não ande ainda, gente, por favor. Agora é o ponto final. Éfeso era a segunda maior cidade da época. Ela era berço de filosofia, de idolatria, de tudo isso. E Paulo se dedicou por 3 anos a ensinar os efésios a como ser adoradores, a como reprogramar a mente idólatra, a como reprogramar tudo isso. E assim aconteceu. Os efésios foram completamente transformados na sua mentalidade, no seu entendimento. Apocalipse 2 elogia Efésios, porque ele fala assim, olha, vocês de Éfeso, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho duro, a sua perseverança. Eu sei que vocês não podem tolerar homens maus, apóstolos falsos, eu sei. Eu sei que vocês não são impostores, eu sei que vocês têm preservado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, não têm desfalecido. Então era um povo muito bom, um povo envolvido com Deus, um povo de trabalho duro, um povo de intercessão, um povo que teve a sua mente completamente transformada, saiu da condição de idolatria e foi para a adoração genuína, verdadeira. A carta de Efésios, que a gente tanto fala, Efésios 4:11, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. O modelo da igreja está aqui, aos Efésios. Então eram homens muito bons. Mas eles cometeram um erro que eu e você não podemos cometer. Qual foi o erro dos Efésios? Ligar o piloto automático. Achar que todo o histórico deles já estava resolvido. Que eles eram muito bons mesmo, que eles eram intercessores, que eles trabalhavam duro, que eles eram perseverantes, que eles davam a sua vida a Cristo. E eles se acomodaram nisso.
E aí quando o Senhor repreende a eles, fala assim, no 2:4, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Como eu posso estar contra Deus? Como eu posso estar numa condição contra Deus? Responde para mim. Tenho porém contra ti, quando vocês deixaram o primeiro amor. Eu me coloco contra Deus quando eu deixo o meu entusiasmo, quando eu deixo o meu sacrifício, quando eu deixo o meu amor e começo a fazer as coisas por repetição, como os efésios faziam. Eles achavam que eles eram tão bons, mas tão bons, tão crentes, que se acomodaram, ligaram o piloto automático e foram. Deus nos usa, nós damos a nossa vida por Ele, nós trabalhamos duro. E aqui tem um monte de gente assim, que trabalha duro mesmo. Que trabalha duro, que encara sofrimento em nome de Cristo. Perseverante, que não desfalece. Mas por favor, não repita o erro de Efésios, de ligar o seu piloto automático e ir nessa mesma pegada. Porque aí você vai estar contra Deus. Porque Deus falou, tenho contra ti, porque vocês deixaram o primeiro amor. Você tem feito as coisas sem amor? Você vem à igreja sem amor? Você se troca para vir ao culto sem amor? Por repetição? Você discipula sem amor? Você aconselha sem amor? Você dá a sua célula sem amor? Você ministra louvor sem amor? Por repetição, por automático, sem entender, porque já está acostumado, porque isso já talvez faça parte da sua vida, da sua rotina. Não! Se você estiver nessa condição, deixa eu te falar, você está contra Deus. Não há outra posição, você está contra Deus quando deixa o primeiro amor. Estou contra ti quando deixam o primeiro amor. Não esteja contra Deus. Ele é nosso amigo, Ele é nosso aliado. Essa é uma noite de amor, Ele quer te chamar para perto de novo. Eu não sei se você percorre caminhos que têm colocado você contra Deus. Se as convicções, se o seu orgulho, se a sua preguiça, se o seu comodismo tem colocado você contra Deus. Se você tem se acomodado na sua vida gospel, isso te coloca contra Deus. Mas essa é uma noite de amor, Ele nos disse, essa é uma noite em que Pai pega pela mão do Filho. Mesmo que seja uma palavra de confronto, às vezes, é uma palavra de amor, porque Ele fala, eu estou te dando uma chance. Deixa eu te pegar pela mão, não seja contra mim, não jogue contra mim, vamos jogar junto, que a gente é mais forte. Deus está nos convidando a voltarmos nessa condição. Desliga o seu piloto automático. Vamos fazer o seguinte, desativa o piloto automático da sua vida hoje. Não vem mais na igreja por acaso. Não trata mais a sua esposa do mesmo jeito. Não educa mais os seus filhos da mesma forma. Não seja uma pessoa inconstante como você tem sido até hoje. Desliga o seu piloto automático e vamos pilotar junto. Ou melhor, vamos dar o controle para Deus, para que Ele pilote a nossa vida. Amém? Nós vamos cantar e quando nós estivermos ministrando, eu quero chamar também o pessoal aqui, ministros aqui na frente. Ministros aqui na frente. E enquanto nós formos ministrando essa música, eu quero que você faça uma autoavaliação na sua vida. E usa dessa noite uma noite de recomeço. Deus nos disse no começo do culto, é uma noite de ressurreição. É uma noite de ressurreição. Essa é uma noite, como nós cantamos, né, das cinzas, a fé vai se levantar. Então pode ser que você esteja só cinzas, só o pó. Sua fé é só o pó, sua maneira de pensar é só o pó. As coisas não têm acontecido, nada tem mudado. Mas faz essa noite uma noite de transformação. Fala, eu resolvo desativar o meu piloto automático e entregar o controle da minha vida em todas as áreas para Deus. Porque a gente vai batalhar junto. Eu não quero estar contra Deus. Amém?